Segunda-feira eu queria fazer 2 registros antes de entrar no tema da nossa conversa. O primeiro registro é dar os parabéns ao Gabigol. Porque eu tenho uma implicância com o Gabigol por causa dessa coisa da molecagem, sabe? Molecagem assim, tirar a camisa e tomar cartão, simular, ser encrenqueiro, invocar com... Marrento. Marrento. Ele é marrento. Eu não gosto. O Milton Neves adora. Eu não gosto desse temperamento. Mas o cara é um animal, né? O cara é um animal. O que ele fez? Fez um milagre. Ele fez um milagre no salto. E no final, fez a coisa mais sensacional do mundo, que foi aquela enquadrada extraordinária, colocando o governador do Rio de Janeiro no seu lugar, que é longe da exploração política de tudo. O governador quer explorar politicamente todas as oportunidades. Ele não percebe que isso é ridículo. O governador está sendo ridículo. E ontem ele foi feito de ridículo. Nossa. O Gabigol deixou ele na mão. Ele quis se ajoelhar. Aliás, se ajoelhou, mostrou até uma certa habilidade, né? Pois é. Se ajoelhou e levantou rapidinho depois, porque viu que ficou ridículo. Não pode ver uma vergonha que já quer passar. Não pode. Na internet é isso. É isso, não pode ver. Não, agora você veja o seguinte: no perfil dele, no Instagram, ele aparece comemorando o segundo gol do Gabigol. Mas não é que ele aparece comemorando o segundo gol do Gabigol, que a câmera poderia se virar para ele. Toda a jogada, ele está na cena durante toda a jogada. Então a câmera ficou nele, a câmera do assessor, para pegar um eventual segundo gol ou não, mas ficou nele. Aí quando a jogada acontece e acontece o gol, ele vibra. É inacreditável. A gente já falou aqui, ele se meteu na coletiva da polícia, no caso Marielle Franco. Ele pousou de helicóptero naquela vez em que a polícia fez um trabalho extraordinário. A polícia no sequestro do ônibus. Não é o governador, ele não tem nada a ver com isso. E aí ele quis se apropriar. Querer se apropriar do trabalho da polícia já é ruim. Agora, querer se apropriar do trabalho do Flamengo, aí não, né? Sendo que antes da campanha, antes da eleição, ele dizia que ele era corintiano. Ele não dizia que ele era flamenguista, ele era corintiano, ele dizia. E daí depois ele falou que ele era flamenguista. Ele tem 580 mil seguidores, não é trivial. Tem bastante seguidor, o Witzel. Mas ficou numa situação ridícula, parabéns ao Gabigol. Segundo comentário, o presidente Jair Bolsonaro está montando um novo partido. Não dá nem para dizer que ele tem um novo partido, porque ele precisa ter as assinaturas, o TSE precisa reconhecer que começou. A gente, com liberalidade, fala do novo partido do presidente, que tem por número 38, né? 38, veio a história do revólver, calibre 38 e tal, e ele deu uma resposta muito boa, e que eu acho que vale a pena a gente lembrar. Ele disse assim, mas espera aí, o meu é o 38, tá legal. E o PDT, que é 12? Calibre 12. E o PSDB, que é 45, né? Ele poderia até ter falado do PL, que é 22. Também são calibres de armas. Por que só o meu? Vem cá, 38º presidente do Brasil. Então, boa resposta. Ele que normalmente fala umas coisas que a gente critica, essa aí eu achei engraçada. Não tem importância, mas eu achei bem divertido. Bom, eu queria conversar um pouquinho hoje, fazer uma pergunta que é a seguinte: para que serve, Carla, a Constituição de um país? Né? O que é a Constituição de um país? Qual é a diferença entre a Constituição e uma legislação normal? Por exemplo, o Estatuto do adolescente, né? Da criança e do adolescente. É um estatuto. Qual a diferença entre o Estatuto da criança e do adolescente, o Código de Processo Penal, a lei das ineligibilidades, lá, a lei da ficha suja, e a Constituição? É só o quórum para constituir? Nem é. Qual é a lógica que está por trás disso? Né? O que é a Constituição? A Constituição é a única legislação que não é feita pelos governantes. Ela é feita pelo povo, que constitui uma Assembleia Constituinte. Então diz, olha, vocês são os nossos representantes, vocês não são os representantes da sociedade para fazer a política, os deputados e senadores, não, vocês são os representantes, nossos representantes do povo, para fazer a Constituição. Então tudo que vocês escreverem aqui
vai ter um valor tão grande, mas tão grande, que depois para mexer vai ter que ser difícil. Então agora, enquanto a gente está fazendo, é mais fácil de aprovar, mas depois vai ter que ser difícil. Combinado? Combinado. Aí a gente fez uma Constituição que não é trivial. A gente fez uma das maiores Constituições do mundo. A média das Constituições do mundo tem 19.700 palavras, a nossa tem 64.000 palavras. Aí você fala, não, mas é que você está pegando Constituições antigas também. E com o tempo elas ficaram mais detalhadas. Bom, a nossa é da década de 80, ela é de 88. As 22 Constituições escritas em 88, se você comparar com a nossa é 2,5 vezes mais do que as outras, né? E se você pegar as 105 Constituições, olha só, que foram feitas depois, ela é maior do que todas elas. Então, a gente gosta de escrever. E porque a gente escreveu muita coisa na Constituição, que na minha avaliação é um erro, a gente tem muita coisa protegida por 3/5. Porque a gente escolheu assim. A gente quis a Previdência com 3/5, a gente quis a Reforma Trabalhista com 3/5, a gente quis um monte de coisa com 3/5, a tributária vai ter que ser 3/5, tudo é PEC. Eu já comentei aqui, a Lei Áurea, se fosse hoje, seria uma PEC áurea. Porque o escravo não estava na Constituição de 1824. A escravidão não estava na Constituição de 1824. E só porque não estava, pode ser uma lei áurea. Se estivesse, teria que ser uma emenda constitucional áurea. Teria que ser uma PEC áurea. A gente, por sorte, teve uma lei áurea. Bom, e aí o que a gente fez? A gente estabeleceu o seguinte, ó, tudo que está aqui nessa Constituição é 3/5. Mas tem um pedaço dessa Constituição que não é 3/5, não. É nada. Não pode mexer. Você vai dizer, mas o quê? Está no artigo 60 lá. Não pode ser objeto de deliberação ou proposta de emenda tenente a abolir a forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, que é o artigo 5º, que é gigantesco. A gente disse que aquilo lá não pode mexer. Mas por quê? Porque não pode. A gente chegou até a mexer no artigo 5º para incluir coisa, mas não para suprimir. Bom, são as chamadas cláusulas pétreas. São os itens da Constituição que a sociedade, quando escolhe, autoriza que eles selecionem itens para não serem mexidos. E quando esses itens forem promulgados, quando essa Constituição for promulgada, não pode mexer mais. Você fala, meu Deus, mas nós não podemos mexer? Não, nós não podemos mexer. Em que circunstância você pode mexer nas cláusulas pétreas? Elas são obstáculos intransponíveis. Intransponíveis. A não ser, só pode ser superado, se você mudar a ordem constitucional. Você diz, vamos mudar a ordem constitucional? Vamos fazer uma nova constituinte? Vamos. Aí você pode mexer, só nessa circunstância. Mas o que precisa ter para você mexer numa Constituição? Você precisa ter uma ruptura. Porque você vai mexer para fazer ajustezinho? Isso não pode. Não pode. Por quê? Porque foi assim que a sociedade quis, né? Senão você não ganha estabilidade, você não ganha previsibilidade, você não ganha segurança jurídica. Então você não pode mexer. Se você pegar as constituições anteriores do Brasil, a de 1891, cláusula pétrea era a forma republicana, federativa e a representação dos estados por meio do Senado. A de 1967 falava da federação e da república. A atual, por incrível que pareça, não fala da república. A república não é cláusula pétrea, porque ia ter uma discussão, um plebiscito, para saber se ia ter monarquia. Uhum. Então não está na cláusula pétrea. Parlamentarismo. Não está na cláusula pétrea. Interessante isso. Mas a gente colocou na cláusula pétrea um troço lá, que é o tal inciso 42, e que diz que ninguém será considerado culpado até o trâmite em julgado da sentença penal condenatória. A gente enfiou isso lá. Por quê? Porque o Constituinte quis. Ah, mas precisa? Não precisa, mas ele pôs. Então você pega, por exemplo, um chassi de carro, né? Tem lá um número. Você não pode mudar. Não pode mudar. Você pega a placa de um carro. Eu não sei se você já comprou carro usado, Carla. Mas se você compra carro usado, ele já vem com a placa. Você não pode falar, não pode ser aquela outra, car. Não pode, não pode. Não pode escolher. Por quê? Porque já veio. Você não muda a cor do carro, tem as coisas que vêm. A Constituição é a mesma coisa, né?
Mas eu estou falando isso tudo porque a hora que o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação para prisão em segunda instância, que é dizendo não tem a prisão em segunda instância como um imperativo, mas o imperativo, o normal é apenas com o trânsito em julgado, e isso é após todos os recursos, em tese você deveria falar, acabou, Flamengo 2-1, acabou, não tem outro jogo, acabou, não é jogo duplo como quer o Milton Neves, né? Mas o Congresso está discutindo a possibilidade de você retornar com a segunda instância. Assunto que já foi vencido no Supremo Tribunal Federal. E aí eu destaco 2 artigos que foram publicados nos jornais. Um nesse final de semana, um artigo do professor de Direito Penal da FGV e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Davi Tangerino, que ele é especialista em Direito Penal. E o Eros Grau, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que escreveu no dia 22, há 3 dias. E os dois tratando do mesmo assunto. O que diz o professor Tangerino? Ele diz o seguinte, ele cita a lição de Thomas, né? Se as pessoas definem certas situações como reais, elas são reais em suas consequências. Se a gente escolhe que a gente vai ter uma determinada interpretação para o trânsito em julgado, e o trânsito em julgado é o último recurso, as consequências da decisão vêm junto com a decisão. E não dá para a gente festejar uma decisão e sofrer pelas consequências e querer mexer. E agora a gente está começando a discutir essa tal PEC 199, que foi aprovada na CCJ, e aqui vale observar que não quer dizer nada ser aprovada na CCJ, porque todos os projetos de lei precisam, ou emendas constitucionais, precisam ser aprovados na CCJ, sem o que não aprovado na CCJ é uma não notícia, porque morreu o projeto, acabou o projeto. Bom, e ele altera o momento do trânsito em julgado. Vai dar uma discussão, mas sobretudo para o Estado, para a Fazenda Pública, é um desastre, porque o governo perde as suas brigas nos tribunais na segunda instância, também tem que pagar. Como é que vai ser? Então, o professor questiona o desfecho dessa volta. O ex-ministro Eros Grau, ele também diz que a gente vai à faculdade de Direito para aprender Direito, não para aprender Justiça. Justiça é uma coisa divina, tal, mas Direito é a aplicação dos códigos, das leis, da Constituição, que não é o que a gente quer, né? E ele diz assim, pode um Estado, pode uma democracia existir sem que os juízes sejam servos da lei? E ele responde, claro que não. Não dá. Então, ele diz, uns e outros querem fazer justiça com as próprias mãos, mas eu não vou me cansar de reafirmar que nem mesmo os juízes fazem justiça. Então, nas democracias, até os criminosos estão sujeitos ao direito. Eles não são meros objetos processuais. Isso tudo para dizer que é altamente questionável retomar o ponto da segunda instância. Tem um lado disso que é um pouco para inglês ver. Eles estão se mexendo, é a operação Estamos Operando, e isso vai ficar enrolando. Nós estamos no dia 25 de novembro, faltam poucos dias para o recesso. Esse assunto vai morrer, volta no ano que vem, e a tendência é isso ir para o limbo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz algo, quando a gente faz uma lei, quando a gente faz um código, uma portaria, uma resolução, uma proposta de emenda constitucional, e sobretudo a Constituição, que eu espero a gente não volte a fazer tão cedo, que as coisas que a gente escreve são para valer. Os acordos que a gente celebra são para valer. Os contratos que a gente assina são para valer. E aí, quanto mais o Brasil começar a levar a sério as coisas que assina, em que acredita, melhor para todos os brasileiros, para aqueles que assinam e para aqueles que querem participar desse universo chamado Brasil. A hora que tudo aquilo que vai parar num tribunal pode dar para um lado, como esse da segunda instância, que deu para lados diferentes. E agora, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Congresso quer voltar a mexer com isso. Puxa vida, usa o tempo fazendo coisa que ainda tem que mexer. Essa aqui, para quem quer segunda instância, como eu, nós perdemos.
Perdemos, isso aqui foi, não vai ter segunda instância. Deixa para lá, segurança jurídica é um valor mais importante do que a prisão em segunda instância.